Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Tem um assunto que me chama atenção. Naquele filme A Substância, você tem a ideia de uma substância que deixa a pessoa jovem. E tem aparecido um monte de celebridade. Paris Hilton. Alguns dizem, inclusive, que o maior exemplo disso é o... Vai falar do que? Adrenochrome, isso aí. É isso mesmo. Eu, por exemplo, se você pega... Eu comecei a assistir todos os Missão Impossível. E o Tom Cruise lá em 80 e... Não, o primeiro é de... 97? O primeiro é de 90 e... acho que 4 ou 5 por aí. 97. 97 talvez seja. 30 anos quase. Meu, como é que pode, né, cara? Teve gente que fez filme com ele que era bebê e o cara tá mais velho que ele. Mas tem isso também, né, cara? A indústria da beleza. Dinheiro, você tem muito dinheiro, se o cara também se cuida, né? Se você... se o cara, um astro mundial, se o cara não usa, né? Se não usa droga, não entendeu? Tem como você se manter saudável, assim, tem como né? chegar no... chegar bem. E é isso, muito dinheiro, na cara. base da creatina whey. Cara, eu acho que agora... não quer dizer que não haja o uso, possa haver o uso de adrenochrome, ou como eu falei do Peter Thiel, que isso é público, né? Chama Ambrosia, a startup que ele fez, de transfusão sanguínea para, entendeu? E a galera do transhumanista fala abertamente, né? Vamos vencer a morte, trata a morte como, como se fosse uma doença. Você tem um outro bilionário que é um cara que tem até documentário na Netflix, que ele também gasta milhões assim só para se manter jovem. O cara acho que tem 60 e poucos anos. Então assim, mas eu sempre penso assim, o que tá por trás disso? Qual que é a motivação? Sempre tem algo no fundo espiritual. Quando você fala de morte, de vida, de eternidade, você começa a entrar nessas questões metafísicas, né? Então essa questão do homem querer vencer a morte de novo, pelo seu próprio esforço, pela sua tecnologia, né? Ao invés de... Um venceu a morte, Jesus venceu a morte. Você vence a morte, né? Acreditando nele, recebendo, porque biblicamente diz que não só eu não vou morrer espiritualmente, mas que esse próprio corpo aqui vai ser glorificado, né? Mas você acha que o adrenochrome é real? Cara, eu acho que é possível que seja, sim. Porque... não, olha que tal. O que é real? O que ele faz? O que de verdade o efeito do adrenochrome, né? É difícil falar. Entendeu? Como substância, assim. Se promove juventude... Se é uma droga fortíssima, né? Tem um filme chamado Fear and Loathing em Las Vegas, que eu acho que é Medo e Delírio em Las Vegas, eu não lembro a tradução, que é com o Johnny Depp, e o Benício Del Toro faz também o filme. Ele é um filme em cima de um escritor americano, que era um cara da época do movimento beatnik e tal, e muito maluco também, muita droga. E no filme, ele fala literalmente da adrenochrome. Quando eles tomam, o Johnny Depp começa a ver o Benício Del Toro como um diabo, como um demônio, literalmente, assim, né? Então, assim, isso eu não sei. Agora, que existem essas... umas coisas bem pesadas, assim, disso, de satanismo, de você traumatizar, de sacrifício humano, de você adrenalizar o sangue, né, de uma criança, principalmente, e depois tomar esse sangue, né? Isso não é novo, né? Isso remonta a história. Tem uma madame chamada Madame... não é Madame Bovary, o nome dela.
que ela é, acho que é do século XVIII, lá eu acho que é, não lembro se é na Áustria ou na República Tcheca, que também era isso, assim, isso remonta também ao próprio culto a Moloque, né, de você... porque não era só o sacrifício das crianças, muitos tinham o consumo das crianças também, infelizmente, assim, né? Junto com o canibalismo, né? Essa questão do canibalismo, assim. Então, você tem muitos sobreviventes, né, nos Estados Unidos do que eles chamam de Satanic Ritual... Não é? Esse é o nome agora, a sigla é SRI. Satanic Ritual. Essa é a última palavra que mas é isso. De sobreviveram a rituais satânicos? Crianças que, inclusive, crescem em famílias e são assim. Sem os pais, que foram literalmente como se fossem. Foram raptados? Uns raptados, outros foram reproduzidos dentro de famílias que são famílias geracionais. Que o cara foi criado para aquilo, desde criança é abusado e depois passa a abusar. Tem umas coisas muito pesadas, assim, eu tenho livros, inclusive, a respeito disso, assim, de sobreviventes, né? Tem alguns vídeos no YouTube, na internet, assim, de sobreviventes, assim, disso. Mas explica uma coisa que eu queria saber. Por exemplo, o adrenocromo e tal. O Jeffrey Epstein tá muito ligado nisso também, cara. Esse era o motivo das festinhas? Da ilha dele. Então, você vê, tem um templo ali, a Baal lá na ilha dele, né? Aquele, você não sabe, tem um... Tem um templo a Baal? Tem um templo a Baal lá. Sacrifício humano. Sacrifício. Daí a ilha toda tem entradas subterrâneas, assim, no Google Maps você vê, tem, né, nos morros da ilha, né? Você tem portas, assim, que dá, porque você tem um morro e você tem a porta ali, várias, assim, né? Então, o que eu queria saber é, nesses rituais, por exemplo, onde a gente fala sobre adenocromo e outros rituais aí, por exemplo, a pessoa tem que fazer parte do grupo e para isso ela precisa de um ritual de iniciação? Sim. Seria um ritual de iniciação? Sim. Não, mas não é só a iniciação, né? Todos têm ritual de iniciação, mas depois tem rituais... Para subir de grau, digamos assim, tem também, hierarquia. Mas tem rituais constantes, assim, né? Meu Deus do céu. Porque esses na verdade, é uma religião que eles montaram lá dentro. Cara, porque esses seres exigem sacrifício, entendeu? Esses demônios... Sacrifício constante. Sacrifício constante, assim, né? De novo, aqui no Brasil teve caso aqui, no Sul tem bastante, que a mídia não diz isso, mas há pouco tempo atrás teve uma mulher de um prefeito numa cidade de Santa Catarina que fez sacrifício de criança pro cara ser eleito. No Rio Grande do Sul tem muita magia negra, principalmente Rio Grande do Sul. O que me falaram foi do Maranhão. Mas tem no Maranhão também. Aí tinha um canibal lá, um canibal do Maranhão, mas isso é que a mídia aqui no Brasil, ela tem meio que uma política interna de não... Eu não sei se tem uma coisa, inclusive, da polícia, de não falar muito desse, mas tem bastante. Tem bastante, assim. O Maranhão, eu já entrevistei gente que falou sobre o Fernando Collor de Mello, que ele buscou um cara no Maranhão, um feiticeiro, eu já sei, e que ele fazia rituais para poder ser eleito, ele conseguiu ser governador da Alagoas e depois presidente. Tem várias histórias, cara, da casa da Dinda lá, né? Tem várias histórias. Mas é um dos, né? Tem muitas histórias, assim, de... Cara, quando você remonta, é isso, é porque a gente vive a nossa vida, né? Você não pensa que tem gente má, né? A gente trabalha, a gente, né, você quer criar os filhos, você vive. Agora, tem um lado, um lado B da realidade que é real, cara. Quando você lê a Bíblia, tá na Bíblia. Isso remonta à história da humanidade, cara. Né? Sabe, sacrifício humano, né? Por exemplo, eu fui no Museu de Arqueologia lá na Cidade do México, cara. Eu fiz videozinhos lá. Cara, você vê o filme Apocalipto lá do Mel Gibson, era uma sociedade baseada no sacrifício humano. Tinha sacrifício humano todo dia. Derramamento de sangue todo dia. E lá você vê, ali tem... Você vê dentro do museu,
Você vê os cadáveres ali expostos, as ossadas, você vê as entidades, você vê os altares de pedra lá. Inclusive, cara, um lugar pesadíssimo, cara. Eu saí lá com dor de cabeça, assim, porque era uma opressão espiritual lá no museu, cara. Só de você ter... Porque é tanto derramamento de sangue, cara. Tanto derramamento Qual de sangue. Qual que é o filme que você falou aí do Mel Gibson? Apocalipto. Apocalipto. Caramba. Filmaço. Ó,